Bom, vamos desvendar isso. Para quem já acompanha de perto as ciências do comportamento, chega a ser frustrante observar como o conceito de psicologia ainda é profundamente distorcido no debate público. Com certeza, é uma distorção enorme. Pois é. Então, na nossa análise detalhada de hoje, a gente vai explorar uma pergunta que carrega uma bagagem cultural gigantesca. O que é, afinal de contas, a psicologia? E a estratégia que a gente vai adotar hoje é bem interessante, né? Sim, é um pouco diferente do habitual. Nós vamos dissecar o que a psicologia realmente é, explorando exatamente o que ela não é. Perfeito. Tudo isso para entender por que a sociedade moderna, mesmo com tanto acesso à informação, ainda confunde o método científico rigoroso com meros achismos cotidianos. O que realmente chama atenção logo de cara nesse material do professor Peng é como ele não perde tempo. Ele estabelece, logo no início, aquela fronteira intransponível entre a ciência estruturada e a nossa intuição humana básica. Exato, ele já traça a linha ali. E é super importante frisar que não estamos falando de um debate acadêmico abstrato, daqueles que não saem do campus universitário, sabe? Compreender essa fronteira específica é, na verdade, o que separa quem consegue analisar o mundo com clareza objetiva de quem acaba caindo repetidamente em armadilhas cognitivas que já são muito bem mapeadas. E, como uma audiência informada sabe muito bem, adotar essa postura crítica muda completamente o jogo. Então vamos direto ao primeiro grande mito abordado nas fontes: a persistente ilusão da leitura de mentes. Nossa, esse é um clássico. É um clássico absoluto. O professor Peng traz uma estatística que soa assim quase absurda para quem já atua na área. Impressionantes, 75% das pessoas sem formação formal em psicologia, quando são apresentadas a um psicólogo num contexto social, fazem exatamente a mesma pergunta. Eu até já sei qual é a pergunta. Aposto que sim, elas querem saber, você pode adivinhar o que eu estou pensando agora? É uma visão que reduz a ciência a um mero truque de salão. O que costuma passar batido quando a gente ouve essa estatística é a raiz histórica desse problema. Existe uma confusão estrutural na sociedade que insiste em misturar a figura do cientista empírico com a de um místico, de um oráculo ou de um vidente. É como se fosse mágica, né? Exatamente. A psicologia, como disciplina científica, não tem o menor interesse em investigar casos isolados com o objetivo de ler a mente de um indivíduo específico durante um jantar de sexta-feira. O motor real da pesquisa psicológica é o estudo de populações, grupos grandes, tudo isso para extrair o que o professor chama de lei dos grandes números. Vale a pena a gente detalhar esse conceito para não ficar apenas na teoria superficial. Como é que essa lei opera na prática dentro da pesquisa comportamental? Bom, a lei dos grandes números é um princípio estatístico fundamental. Na prática, isso significa que o comportamento de uma única pessoa, digamos, numa terça-feira qualquer, é altamente imprevisível e cheio de variáveis que a gente não controla. O humor flutua, o trânsito afeta a paciência, o café esfria. 1000 coisas acontecem. Pois é. Porém, quando você observa milhares ou dezenas de milhares de pessoas sob essas mesmas condições, aquele ruído individual desaparece e padrões comportamentais absolutamente claros e matematicamente previsíveis começam a emergir. A ciência psicológica está sempre olhando para a floresta como um ecossistema completo e não tentando adivinhar quando uma folha específica vai cair de um galho. Faz todo sentido. O material ilustra isso com uma analogia excelente sobre o campo da economia. A analogia do economista é ótima. Sim. Pensa que um economista com integridade profissional e rigor metodológico jamais sentaria numa mesa e tentaria prever com certeza absoluta se o valor de uma única ação de uma empresa específica vai subir ou descer às 10 da manhã do dia seguinte. E se ele fizesse isso, estaria agindo muito mais como um apostador de cassino do que como um analista financeiro sério. Exatamente. O trabalho real do economista é compreender as engrenagens e as forças macroeconômicas que regem as flutuações do mercado de ações como um todo. A psicologia faz a mesmíssima coisa com a mente humana.
O objetivo não é ser um radar do pensamento alheio, mas decodificar as leis invisíveis que governam a cognição, a emoção e o comportamento da nossa espécie de uma forma muito mais ampla. E essa ânsia social por respostas mágicas e predições individuais nos leva a uma história simplesmente fantástica que o professor Peng relata nas notas. É uma história que contrasta perfeitamente a adivinhação com a refutação científica. O cenário é o ano de 1998. Um ano bem diferente de hoje para viajar na China. Muito diferente. O professor tinha acabado de desembarcar de um longo voo internacional para as celebrações do centenário da Universidade de Pequim. Com o voo super atrasado e sem ninguém para recebê-lo, ele acabou esperando por um táxi do lado de fora do aeroporto, enfrentando aquele vento congelante característico do inverno lá em Pequim. E é bem nesse momento de vulnerabilidade, o cara cansado, com frio e jet lag, que a situação se desenrola. Ele é abordado por um homem com uma postura muito solene, que entrega um cartão de visita se apresentando como vice-presidente da Associação Taoísta Chinesa. Um título de peso. Sim, e esse homem propõe um acordo que é muito comum em abordagens de charlatanismo. Ele faria 3 previsões sobre a vida do professor. Se acertasse, seria pago. Se errasse, não cobraria absolutamente nada. Como um bom cientista observando o comportamento humano em tempo real, o professor Peng topou, ele aceitou o desafio. E a primeira afirmação do taoísta foi: olha, você tem uma boa aparência, um ar impressionante, então com certeza é um homem de grande sucesso na vida. Uma frase bem genérica. Muito genérica, e o professor calmamente concordou. Aí a segunda previsão já tentou invocar uma pseudociência muito antiga, a fisiognomonia. Só para dar uma dimensão da coisa para quem está ouvindo, a fisiognomonia é aquela prática totalmente descredibilizada que defende ser possível mapear o caráter, a inteligência ou o destino financeiro de alguém apenas medindo as proporções do rosto da pessoa. Isso, a distância entre os olhos, formato do nariz, essas coisas. Exato. O taoísta olhou para o professor e disse que a testa larga e o queixo redondo eram indicadores claros de riqueza futura. Mas, logo em seguida, adicionou um suposto problema. Disse que o professor não tinha um bom assistente no momento para ajudá-lo a alcançar todo esse potencial. Ora, ele estava ali tremendo de frio, numa fila de táxis caótica, carregando a própria bagagem pesada. É lógico que ele precisava de um assistente naquele momento exato. E o professor concordou novamente. Fazia todo sentido no contexto. Sim. E a terceira previsão foi aquele clássico conselho disfarçado de vidência. O taoísta falou que um homem geralmente atinge o auge da popularidade na casa dos 40 anos, então ele deveria prestar muita atenção e ter cuidado com aventuras amorosas acidentais. Um conselho que serve para qualquer um. Sim, e sendo ele um acadêmico ali na meia-idade, concordou que era um conselho prudente. O taoísta, triunfante, achando que tinha ganhado, estendeu a mão para receber o pagamento, mas o que geralmente passa despercebido por quem cai nesse tipo de golpe é a estrutura oculta por trás das frases. E foi exatamente isso que o professor expôs ali na hora. Ele se recusou a pagar e aplicou a base do método científico, a refutação. Foi brilhante. Ele não apenas negou as previsões, ele provou sistematicamente por que elas não tinham valor preditivo algum, destrinchando a probabilidade estatística de cada uma delas ali no frio. Ele apontou para o taoísta que qualquer homem chinês que estivesse desembarcando de um voo internacional na China em 98, numa época em que viagens internacionais eram muito mais caras, teria obrigatoriamente algum nível de sucesso na vida. Lógica pura. Sobre assistente, qualquer pessoa esperando táxi na rua, sob ventos congelantes, com malas, óbvio que não tem uma equipe de apoio ali presente. E sobre os romances acidentais, é uma recomendação de cautela genérica que serve para absolutamente qualquer pessoa em qualquer estágio da vida adulta. O ponto-chave dessa interação toda é o mecanismo cognitivo que o taoísta tentou explorar. Isso é conhecido na psicologia como o efeito Forer, ou afirmações de Barnum. O nosso cérebro humano é uma máquina implacável de buscar coerência. A gente adora preencher lacunas. Sim. Quando alguém nos joga uma isca narrativa que é simultaneamente vaga e lisonjeira, o
O nosso próprio cérebro faz o trabalho pesado. Nós vasculhamos as nossas próprias memórias e preenchemos as lacunas daquela frase genérica para que ela pareça um diagnóstico super específico e profundo sobre a nossa vida. O taoísta não estava lendo o futuro. Ele estava contando com o viés de confirmação da vítima. O professor foi tão cirúrgico na refutação que ele inverteu a lógica. Ele exigiu ser pago pelo taoísta, já que foi ele, o cientista, quem trouxe 3 constatações baseadas na realidade daquele contexto. Uma reviravolta maravilhosa. E isso nos traz a diferença estrutural das duas abordagens. A prática do taoísta vivia na sombra da superstição, buscando apenas validação. Testes de personalidade rasos de internet, astrologia, perfis baseados em tipos sanguíneos ou cores favoritas, tudo isso opera nessa mesma frequência. O material da aula cataloga tudo isso como psicologia recreativa. E o contraste não poderia ser mais nítido, né? A psicologia verdadeira como ciência exige não apenas a formulação de uma hipótese, exige a coleta rigorosa de evidências, a justificativa metodológica e a característica mais importante de todas na ciência, que é a falseabilidade. A capacidade de provar que algo está errado. Isso. A teoria precisa ser formulada de um jeito que permita ser testada e provada como falsa. Se uma teoria explica absolutamente tudo o tempo todo, tipo as previsões do taoísta, ela cientificamente não explica nada. Perfeito. Essa mesma falha de percepção que faz as pessoas buscarem respostas mágicas alimenta um estigma estrutural muito mais profundo na sociedade, que é o terceiro mito apontado pelo professor Peng. O mito da doença mental exclusiva? Exatamente. Existe uma crença massiva de que o papel da psicologia se restringe exclusivamente ao resgate clínico e à intervenção em doenças mentais graves. É aquela imagem bem estereotipada do divã, focada apenas na patologia, no trauma e no sofrimento humano. Sem dúvida, o trabalho clínico de intervenção é uma espinha dorsal vital da profissão. Tratar patologias salva vidas diariamente. Isso é indiscutível. Mas reduzir a psicologia unicamente a isso é ignorar completamente como a mente humana opera em cenários de normalidade, de desenvolvimento contínuo ou até de altíssimo desempenho. A arquitetura mental humana está presente em cada decisão que molda a nossa sociedade, né? Sim, em todas elas. O material da aula lista expansões cruciais da área como a psicologia educacional, a militar e a esportiva. E vale muito a pena a gente aprofundar por que essas aplicações importam tanto. Se pegarmos o campo militar, por exemplo, a contribuição não ocorre apenas após o conflito, com o tratamento do transtorno de estresse pós-traumático. Onde mais essa ciência atua num cenário extremo como esse? Ela atua na base estrutural da sobrevivência. A psicologia militar investiga a engenharia da coesão de um grupo. Como um cérebro que está sob ameaça iminente de morte processa informações táticas complexas. É muita pressão. Pressão total, quando o sistema de alarme do corpo, a amígdala, tenta sequestrar a capacidade racional do córtex pré-frontal, como as tropas são treinadas para tomar decisões baseadas em procedimentos padronizados e não ceder ao pânico. É o estudo profundo da resiliência forjada sob pressão extrema. E na educação também muda tudo. Muito. Na psicologia educacional, o foco vai bem além de tratar déficits de atenção. Envolve mapear a capacidade de carga cognitiva do cérebro em pleno desenvolvimento. Qual o volume exato de novas informações que a memória de trabalho de um adolescente consegue reter simultaneamente antes de entrar em fadiga mental e simplesmente descartar os dados? É fascinante pensar nisso aplicado ao esporte de elite também. Quando a gente vê um atleta olímpico competindo, a psicologia esportiva entra para acessar aquele chamado estado de flow, silenciando aquela voz interna de ansiedade de desempenho e permitindo que a ação seja executada por pura memória muscular implícita, sem a interferência daquele pensamento consciente que acaba causando hesitação. Exato. O pensamento que faz o atleta travar. Tudo isso é atividade mental humana sendo otimizada. Não estamos falando de doença, estamos falando de maximização do potencial humano nas mais variadas frentes, da economia, às comunicações. E é, ironicamente, essa presença abrangente da psicologia em tantas situações no nosso cotidiano que dá origem ao quarto mito do nosso material.
A acusação infundada de que a disciplina se resume a apenas senso comum. Esse mito é revoltante. É muito. Como as pessoas experimentam o próprio comportamento todos os dias, elas desenvolvem uma falsa segurança de que já compreendem todos os mecanismos por trás dele. O professor Peng resgata um episódio clássico da história da pesquisa científica que escancara bem essa arrogância do senso comum, que é o estudo do psicólogo Arthur Aron, lá na década de 60. Esse caso é realmente um marco. O Arthur Aron decidiu investigar metodologicamente um fenômeno universal, o amor romântico, especificamente a dinâmica do contato visual entre casais profunda e genuinamente apaixonados. E a reação foi péssima, né? Quando os resultados dessa pesquisa começaram a circular, a reação da grande mídia e do público foi de um desdém quase revoltante. A manchete simplória que chegou aos jornais afirmava apenas que pessoas apaixonadas olham umas para as outras por períodos mais longos. Uma baita simplificação. E o Tribunal da Opinião Pública imediatamente sentenciou. Que grande novidade! Estão gastando dinheiro e tempo de pesquisa acadêmica para comprovar algo tão óbvio. É puro senso comum. A hostilidade foi tão desproporcional que o assunto virou até pauta política na época. Um congressista americano foi a público declarar, com bastante escárnio até, que o estudo das relações íntimas e do afeto deveria ser território exclusivo de poetas, dramaturgos e filósofos, e que a ciência deveria ficar totalmente de fora disso. Mas o que a mídia de massa e esse congressista convenientemente ignoraram foi a profundidade metodológica gigantesca do que realmente estava sendo medido dentro daquele laboratório. Claro, não era só gente se olhando num parte. Não mesmo. O estudo de Aron não estava apenas documentando que os casais se olhavam. Ele estava investigando as engrenagens ocultas da biologia humana. A pesquisa monitorava o que acontece no sistema autônomo durante esse contato visual prolongado. Fisiologia pura. Estavam medindo respostas fisiológicas super concretas, como a dilatação precisa das pupilas, a sincronização milimétrica dos batimentos cardíacos entre os parceiros, a regulação da respiração e as flutuações nas respostas do sistema endócrino. O que a pesquisa estava fazendo, na verdade, era decodificar os marcadores biológicos que constroem intimidade e a confiança entre duas pessoas. Eles estavam quantificando como o cérebro processa pistas visuais e não verbais para manter os vínculos de apego a longo prazo, algo que é fundamental para a estabilidade das famílias e, por extensão, da própria estrutura da sociedade. Não era só romantismo. Havia uma ciência densa ali, riquíssima em dados, operando por baixo daquele comportamento que o senso comum julgava ser apenas um ato romântico banal. E a resposta da comunidade científica às críticas daquele congressista foi genial. Para defender a importância do financiamento público para pesquisas comportamentais rigorosas, a Associação Americana de Psicologia, a famosa APA, decidiu criar um prêmio de grande prestígio. Dessa história fantástica. O objetivo do prêmio era homenagear pesquisas essenciais sobre a dinâmica dos relacionamentos e das conexões amorosas. E o nome escolhido para batizar esse prêmio de excelência científica foi justamente o nome daquele congressista americano que ridicularizou o estudo lá atrás. Um belo tapa com luva de pelica. Uma resposta elegantíssima que demonstrou o valor inquestionável da pesquisa metodológica contra a superficialidade do achismo. E essa vitória da metodologia sobre o achismo prepara muito bem o terreno para o quinto e último mito detalhado nas fontes da aula. A nossa teimosa fé na intuição e na experiência pessoal como medidores da realidade. A gente adora confiar na nossa intuição. Muitos críticos argumentam que a psicologia serve apenas para catalogar ou explicar o senso comum, quando a verdade desconfortável é o extremo oposto. O papel mais nobre dessa ciência é frequentemente provar por que e como o nosso senso comum falha de maneira tão sistemática e, muitas vezes, catastrófica. A nossa intuição, pura e simples, é uma ferramenta incrivelmente falha para interpretar dados que são complexos. E ninguém demonstrou isso com mais clareza do que Daniel Kahneman. O trabalho revolucionário dele sobre heurísticas e vieses cognitivos rendeu até o Prêmio Nobel de Economia em 2002. Um trabalho essencial para entendermos a mente. As notas do professor Peng trazem um dos experimentos emblemáticos do Kahneman, que foi conduzido com populações do mundo inteiro.
envolvia um cenário hipotético. No material, a personagem central é chamada de Wang Lan. Vamos analisar o perfil que era entregue aos participantes. Esse perfil é construído deliberadamente para ativar estereótipos na cabeça de quem lê. Os participantes liam o seguinte texto: Wang Lan é uma mulher solteira, na casa dos 30 anos, conhecida por ser extremamente inteligente e franca. Durante a época da faculdade, ela se formou em filosofia e sempre demonstrou um profundo interesse por questões de justiça social. Ela participava ativamente de protestos e movimentos estudantis. Uma imagem bem clara. Com esse retrato mental já formado, os participantes precisavam resolver um dilema probabilístico. A pergunta exigia que eles avaliassem qual das duas opções a seguir tinha a maior probabilidade estatística de ser verdadeira no momento atual da vida da Wang Lan. Opção número 1, ela é uma caixa de banco comum. Opção número 2, ela é uma caixa de banco comum e também é uma ativista engajada no movimento feminista. E o resultado é impressionante. Quando esse dilema é apresentado, a imensa, esmagadora maioria das pessoas ao redor do globo escolhe imediatamente a opção número 2. E a lógica aparente para essa escolha parece fazer todo sentido, né? A descrição de uma mulher combativa, estudiosa de filosofia e engajada em causas sociais no passado se alinha perfeitamente com a imagem arquetípica de uma ativista atual. A intuição meio que grita que alguém com essa bagagem toda jamais seria apenas uma funcionária de banco lidando com burocracia. Mas é bem aí que a matemática e a lógica científica entram para desmontar a intuição de uma forma bem impiedosa. O que o Kahneman revelou com esse teste é a perigosa armadilha do viés da probabilidade conjunta. Para entender o peso disso, a gente precisa olhar para as leis básicas da probabilidade. A regra fundamental ensina que a probabilidade da interseção de dois eventos independentes ocorrerem simultaneamente nunca, sob nenhuma circunstância matemática, pode ser maior do que a probabilidade de apenas um desses eventos ocorrer de forma isolada. É um subgrupo. Exato! Pensa na população global de caixas de banco. Esse é o conjunto maior, o guarda-chuva principal. O subgrupo de caixas de banco, que também são ativistas feministas, é apenas uma minúscula fração desse conjunto maior. Portanto, estatisticamente falando, a probabilidade dela pertencer ao grupo gigante de apenas caixas de banco é sempre infinitamente maior. A temática é tão simples e incontestável assim, porque os cérebros de pessoas brilhantes e altamente escolarizadas continuam insistindo no erro em testes como esse? A resposta para isso está na nossa herança evolutiva. Durante milhares de anos, os nossos ancestrais não sobreviveram caminhando na savana, resolvendo equações complexas de probabilidade. Não dava tempo para isso. Não dava. Eles sobreviveram identificando padrões rápidos, categorizando perigos e criando histórias coerentes para entender o mundo ao redor de forma ágil. O nosso cérebro prioriza a coerência narrativa acima da precisão estatística. A gente ama uma boa história. Diante da pergunta complexa sobre probabilidade matemática, o cérebro, para economizar energia cognitiva, secretamente substitui a pergunta original por uma muito mais simples. Ele se pergunta: qual dessas duas descrições se assemelha mais ao perfil que acabei de ler? A opção número 2 forma uma história muito melhor e mais completa. E a nossa intuição, falha como é, sempre vai preferir o conforto de uma boa história à frioreza de uma estatística verdadeira. E se alguém acha que esse viés cognitivo só afeta decisões triviais de questionários de laboratório, as fontes encerram com um exemplo estrondoso do mundo real, envolvendo a economia global. É a famosa lenda urbana das tias chinesas intervindo no mercado mundial de ouro. Esse caso ilustra muito bem como o viés narrativo pode escalar assustadoramente para o nível de desinformação macroeconômica. A mídia internacional divulgou amplamente que mulheres chinesas comuns de meia idade, muitas vezes carinhosamente ou pejorativamente chamadas de tias, se uniram impulsivamente, compraram reservas massivas de ouro e conseguiram a proeza de derrotar as previsões e estratégias altamente sofisticadas dos gigantes financeiros de Wall Street. O enredo de filme perfeito. Era o roteiro perfeito do cidadão comum derrubando o titã engravatado. Era uma narrativa simplesmente irresistível. O mito de Davi contra Golias em formato de mercado financeiro.
O mundo inteiro comprou essa história como verdade absoluta, pura e simplesmente porque ela soava bem. Mas, mais uma vez, a ciência e a busca por dados precisaram intervir. E os dados mostraram outra realidade. Sim, a rede de televisão chinesa CCTV decidiu aplicar o rigor metodológico onde estava sobrando intuição. Eles realizaram um levantamento de campo massivo e exaustivo, pesquisando os hábitos de compra em mais de 100 mil famílias chinesas. Os dados emergiram e destruíram a lenda narrativa por completo. A pesquisa comprovou categoricamente que a força motriz demográfica que mais havia acumulado do ouro não eram as mulheres de meia idade, mas sim o público jovem e os investidores já estruturados. As tias não eram a força principal. Longe disso. Na verdade, o grupo demográfico das tias ficou nas últimas posições em volume de compra real. O que aconteceu de fato foi que a elite financeira e os chineses mais ricos com capital pesado de investimento foram os responsáveis por superar a projeção de Wall Street. No entanto, a imprensa e o imaginário público pegaram a identidade nacional chinesa, fundiram isso com uma figura carismática e inofensiva, que é a dona de casa de meia-idade, e criaram uma ilusão global baseada puramente no viés de confirmação e no poder numa história envolvente, ignorando completamente o rastro dos dados empíricos. Se a gente unir todas essas peças que o professor Peng expôs de forma tão brilhante na aula dele, a mensagem central é de um poder esclarecedor imenso. A verdadeira ciência psicológica não existe para fornecer truques de adivinhação em festas de fim de ano, não se limita a apagar incêndios psiquiátricos e, de forma alguma, está ali para bater palmas e validar as nossas intuições preguiçosas e reconfortantes sobre a sociedade. Ela tem uma função muito maior. O papel indispensável dela é forçar a humanidade a exigir evidências rigorosas, construir justificativas lógicas sólidas e abraçar a falseabilidade, submetendo até as nossas certezas mais íntimas ao teste implacável da refutação empírica. E a aplicação prática disso para quem consome informação diariamente é brutal. Cultivar essa lente de ceticismo científico funciona como um verdadeiro escudo mental para nossa audiência. É a ferramenta que impede a gente de cair nas armadilhas de testes de personalidade vazios que circulam na internet, disfarçados de autoconhecimento. E também nos blinda contra a tomada de decisões financeiras ou políticas embasadas em narrativas sedutoras, porém falsas, geradas por essa histeria midiática. É o reconhecimento humilde, porém super libertador, de que a nossa própria percepção individual não é um instrumento calibrado o suficiente para ditar regras universais sobre a complexidade humana. O pensamento embasado pela ciência exige um esforço cognitivo deliberado da nossa parte, exatamente porque ele rema contra a correnteza natural das nossas predisposições evolutivas. E para finalizarmos essa nossa exploração detalhada de hoje, eu deixo um pensamento provocativo para quem está ouvindo, que é um desdobramento natural de tudo que vimos hoje para continuar ecoando após o encerramento. Ficou evidente como o nosso maquinário mental é biologicamente desenhado para preferir a ilusão de uma narrativa coerente, como a história da caixa de banco feminista ou a epopeia heróica das tias chinesas contra o Wall Street, em vez de aceitar a realidade fria, complexa e estatística dos fatos. Se o nosso cérebro opera com esse nível de susceptibilidade em questões triviais de múltipla escolha e notícias de mercado, precisamos ter a coragem de nos perguntar: até que ponto os nossos valores mais profundos, as nossas posições políticas inegociáveis e as nossas crenças sobre como a sociedade estruturalmente funciona não foram sendo lentamente moldados pelo consumo crônico de psicologia recreativa? No final das contas, quando a poeira baixa e precisamos fazer as escolhas fundamentais que definem a trajetória das nossas vidas, será que estamos usando a clareza analítica de um cientista guiado por evidências, ou estamos apenas cedendo ao conforto sedutor daquelas previsões vazias feitas por um taoísta qualquer em uma fila fria de aeroporto?